curado da tuberculose. E o pastor falou para ele, olha, reconstrói a sua vida. Isso é a verdadeira vingança. E contra o verdadeiro inimigo. Reconstrói a sua vida. Deus tem propósito para você. Deus tem coisas novas para você. Não acabou. E ele abriu o coração para isso. Né? E teve uma vida boa dali para frente. Não uma vida perfeita, né? Mas pôde reconstruir, né? E recebeu a cura da tuberculose. Então, às vezes, eu não quero dizer que toda enfermidade é por falta de perdão, porque tem crianças que são enfermas, que têm problemas. E a criança, né, a maioria de crianças não tem falta de perdão. Mas adultos, às vezes, atraem enfermidades por falta de perdão. Olha, eu conheci muitas pessoas que, ao liberar perdão, elas foram curadas. Uma vez, numa viagem que eu e o Haroldo fizemos, tinha uma senhora que a gente ministrou e eu perguntei para ela, tem alguém que te magoou, que você precisa perdoar? E ela já começou a chorar. Daí a filha já veio perto e falou assim, tem, é o meu marido. É que o meu marido, ele muitas vezes ele me agride e a minha mãe não consegue perdoar ele. E ela tinha uma dor assim no ombro. Ela disse que ela não conseguia levantar, além disso, o braço dela. E daí a gente ministrou ali perdão. E no final do culto ali, meu Deus, na hora, aquela mulher estava levantando o braço. Né? Então, é tremendo isso, assim. É tremendo isso. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção e relembrasse da parábola do credor incompassivo. Lembra? Quem lembra dessa parábola? Diz que um rei chamou os servos para que eles prestassem conta. Né? E o primeiro que veio, diz que ele tinha uma dívida muito grande, e o rei falou para ele assim, vende ele, vende a esposa, vende os filhos e tudo que ele tem para pagar a dívida. Porque era muito grande a dívida. Isso está falando esse rei está simbolizando Deus e esse servo está simbolizando a gente. Né? Mas aí esse servo, ele pediu misericórdia, se jogou aos pés daquele rei e diz, tem compaixão de mim e eu te pagarei tudo. E aquele rei era um homem bom. E ele teve compaixão. E ele disse, tudo bem, eu vou perdoar a tua dívida, você está liberado. Vai. Nossa, que coisa tremenda. Aí esse servo, pelo caminho, ele encontrou um colega que devia um valorzinho, pouco, para ele. E ele pegou ele pelo pescoço, estava sufocando ele, disse, paga o que você me deve. E esse colega se jogou aos pés dele e disse, tem compaixão de mim e eu tudo te pagarei. Mas ele não teve. Diz que ele encerrou esse colega, esse conservo, na prisão. Os que viram o que aconteceu, os que acompanharam todo esse processo, foram lá e contaram para o rei. O rei ficou muito indignado e disse, chama ele. E aí, quando ele chegou, o rei disse, servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida? Você não deveria ter feito o mesmo com o teu conservo? Aí o rei disse, entregue ele aos verdugos, até que a dívida seja paga. Minhas irmãs, eu queria que você prestasse muita atenção aqui, nisso aqui. Tem pelo menos duas coisas aqui que eu quero deixar, assim, salientar muito para você.
pecado tem um preço. Quando existe pecado, tem que haver uma vingança contra o pecado. O pecado, ele tem que ser vingado. Por isso Jesus derramou o sangue dele e nos perdoou. E por isso que esse assunto perdão é tão importante. Por essa parábola aqui, a gente entende de que se a gente não perdoar, a gente compromete a nossa vida e a vida da nossa família e tudo aquilo que diz respeito a nós. Está mostrando aqui. Vende ele, a esposa dele, os filhos e tudo que ele tem. Né? Quando a gente não perdoa, acontece outra coisa. Diz que a gente é entregue aos verdugos. Verdugos simboliza o quê? Demônios. Quando a gente não perdoa, a gente fica na mão de demônios. Agora eu pergunto para você, demônios têm misericórdia da gente? Um demônio vai olhar para nós e vai dizer assim, ai, mas eu entendo você. Ai, mas eu não vou fazer mal para você. Você é boazinha, eu não vou fazer mal para você. Demônio age dessa forma? Demônio não tem misericórdia de ninguém. A função deles é matar, roubar e destruir. A função dos verdugos era de torturar e colocar a pessoa presa, colocar ela em prisões. Né? Então, quando a gente não perdoa, a gente fica presa. Até que a dívida seja paga. Mas não precisava. Jesus pagou a dívida, é só a gente obedecer o que ele diz. Está tudo certo. Então, eu queria que você gravasse isso. Verdugo, demônio, que vem para torturar, né? Ele pode colocar doença na gente. Opressão, tristeza, desespero, solidão, tudo que é ruim, medo, todo sentimento ruim. E ele pode colocar, porque ele tem uma legalidade, ele tem uma brecha, uma porta aberta, que é a falta de perdão. Né? Então, a gente tem que ser esperta. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmas, fazer um check-up no nosso coração, né? E ver se existe alguma falta de perdão, alguma situação, e a gente tem que resolver isso, para que Deus possa liberar vida sobre nós. Amém? Vamos lá. Você pode pensar assim, pastora, você não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Você não sabe. Eu sei. Sei que não sei. Sei que não sei. Você não sabe também o que eu passei. Mas eu te pergunto, será que foi fácil para Jesus? Jesus veio de um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Eu acho que o que pode mais descrever para a gente assim, é a palavra plenitude. Né? E ele veio viver nesse mundo, se fez homem, se fez carne, sofreu humilhação, dor, teve uma morte de cruz. Foi fácil. E também não devemos de fazer a pergunta de Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes você espera que Jesus te perdoe? Na verdade, o que dificulta é o nosso orgulho, né? Mas o orgulho vem do diabo. E nós não somos filhas do diabo. Nós somos filhas de Deus. E nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Se você
perceber, né, que o orgulho está agindo assim para resolver as questões de perdão, te lembra, não, eu sou filha. Sou filha. Eu recebi o espírito de reconciliação. Outra coisa importante, você não perdoa porque o outro merece. Alô? Você não perdoa porque a outra pessoa merece. A gente tem que perdoar porque Jesus disse para a gente perdoar. E quem é inteligente vai dizer, opa, eu vou obedecer o meu Senhor. Não importa o resto. Pisa o orgulho e obedece Jesus. Lógico que existe... numa mensagem, né, eu não posso falar acerca de tudo. De, às vezes, uma dúvida que surge aí, uma pergunta. Mas e a pessoa que fez tal coisa e tal? Eu sei, vai ter muitas coisas do tipo... às vezes você perdoa, mas você não é a questão de você confiar de novo, às vezes numa questão de roubo, numa questão de uma sociedade, você libera o perdão para viver uma vida nova, né? Mas você não vai deixar o dinheiro ali à vista, que uma vez foi roubado, para que seja roubado de novo. Né? Só um exemplo bem bobo. Né? Então, existem essas questões, não posso entrar nesses detalhes. Amém? Mas você está entendendo. Certo? Amém. Perdoar é um mandamento, é uma decisão de obediência. E você precisa escolher se vai obedecer ou não. Você é livre, né? Nós somos livres. Mas eu não sinto de perdoar. Lembre-se, seus sentimentos sempre vão alcançar as suas escolhas. Jesus disse, aquele que me obedece... Né? Aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é aquele que segue o coração. É aquele que obedece o que ele ensina. Esse ama Jesus. Não é aquele que diz que ama. É aquele que obedece. Não é aquele que pensa que ama, mas é aquele que obedece. Amém? Então, você pode escolher fazer o que é certo, presta atenção, mesmo sentindo errado. Você pode escolher fazer o que é certo, mesmo sentindo errado. Quero contar mais uma história para vocês, que eu li também num livro, de uma professora universitária nos Estados Unidos. Diz que ela começou a observar que os alunos dela estavam brigando muito. Muitos deles estavam depressivos, tristes, outros muito revoltados. Estava uma confusão. E ela era cristã. Ela discerniu que eles estavam cheios de mágoas, cheios de falta de perdão. E aí ela desafiou eles a um trabalho. Ela disse para eles assim, eu quero que vocês tragam, na próxima aula, uma sacola com algumas batatinhas. Batatinha inglesa, aquela que se faz maionese. E, na outra aula, então, veio todo mundo com uma sacola de batatinha. Daí ela disse, agora eu quero que vocês escrevam nas batatinhas o nome das pessoas que vocês têm problema, que magoaram vocês, que têm problema com perdão. Escreva o nome dessas pessoas e coloca na sacola de novo. Aí eles fizeram, né, tudo que ela pediu. Aí ela disse, o desafio é o seguinte, agora vocês vão pegar essa sacola e durante 10 dias vocês vão levar ela para todos os lugares aonde vocês forem. Se você for no shopping, sacolinha junto. Se você for jogar bola, o menino, sacola junto. Se você for tomar banho, sacola no banheiro. Se você veio tomar café, sacola do ladinho ali da mesa. Em todo lugar era para carregar a sacola. A irmã que começou aqui, ela falou que a gente carrega peso que não precisava, né? Que hoje é dia de se livrar dos pesos. Então,
E aí, eles fizeram isso. Lá pelas tantas, aquelas batatinhas, começou uma lá no meio a apodrecer. Quem que já teve o desprazer de, de sentir o cheiro de uma batatinha podre? É muito ruim, né? É muito fedido. E começou aquele negócio, começou a feder e feder. E chegou lá o final, né, dos dias contados. Eles trouxeram tudo para a professora. E aí essa professora, muito sabiamente, ministrou perdão para esses alunos. Ela mostrou que eles estavam carregando um peso, porque para todo lugar que eles iam, a pessoa que eles tinham mágoa, que eles tinham falta de perdão, eles carregavam ela junto, para todos os lugares. Ia dormir com ela, acordava com ela. Né? Tem gente que está morta e está sendo carregada ainda. Misericórdia, você está carregando o defunto, né? Deus tem coisa nova para a gente. Então, é mais uma lição, né, para nós. Tem alguém aqui carregando uma sacolinha de batatinha? Se tiver, hoje você vai deixar aqui no altar. Uma outra coisa importante é, quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro, você está fazendo um favor a si mesma. Né? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre José. Eu não sei que horas eu comecei e até que horas eu posso ir. Vocês querem ouvir mais um pouquinho? Sim? De verdade? Agora é 16h47. Vamos mais um pouquinho, então? José, quando eu chegar no céu, eu quero falar com ele. Eu admiro José. Eu admiro demais. Eu acho que é porque ele era muito parecido com Jesus. Ele, em muitos aspectos, ele é um tipo de Jesus, José. Né? José foi rejeitado pelos seus irmãos, que sentiram inveja dele quando ele falou, né, dos sonhos e tal. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. José foi vendido por algumas moedas de prata. Jesus foi vendido por algumas moedas de prata. Né? José acaba perdoando seus irmãos. Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Então, muita coisa assim, muita coisa de José é parecido com Jesus. Ele tinha um coração lindo. E os irmãos, né, queriam matá-lo. Um deles achou que não era bom fazer isso e disse: joga ele na cisterna, né? Mas aí passa uma caravana de ismaelitas que está indo para o Egito e eles têm a brilhante ideia, né, de dizer: vamos vender ele como escravo. Né? Acredito que todas conhecem a história. Né? E venderam ele como escravo. Aí José é preso injustamente, acontece tudo aquilo. E chega o tempo da fome, os irmãos vêm, você conhece a história, e José perdoa os seus irmãos. José tem 2 filhos. Olha que coisa linda isso aqui. Um era o Manassés. Sabe o que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer. O perdão é libertador. E o outro filho era Efraim. Olha o que significa.
o Senhor me fez prosperar. O perdão é libertador. É libertador. Agora eu te pergunto, se José não tivesse perdoado os seus irmãos, os irmãos de José se tornaram os chefes das tribos de Israel. Uma nação nasceu por conta disso. Olha o poder do perdão. Se José não tivesse perdoado os seus irmãos, que maldição que seria. O fim de uma geração, né? O que seria? O perdão tem um poder incrível. Por causa do perdão, os irmãos de José se tornaram a espinha dorsal do povo hebreu, da nação de Israel. Quando José perdoou, ele liberou vida, gerou uma nação. Eles se tornaram chefes das 12 tribos de Israel. Cada um de seus irmãos recebeu uma porção de terra por herança. Por fim, nasce Israel e se torna uma grande nação. Por causa do perdão, gente. Por causa do perdão, não é coisa pequena. Mexe com gerações. Mexe com gerações. Se José não tivesse liberado perdão, se ele tivesse optado pela vingança, como seria a história, né? Seria um ciclo de ódio. O fim da linhagem familiar, a fome poderia ter matado a todos eles. E também não haveria essa grande lição que hoje a gente está ouvindo, né? Mostrando que o perdão pode transformar um destino trágico em um futuro de esperança. Veja como o perdão ou a falta dele pode trazer bênção ou maldição sobre a nossa vida, a nossa família e tudo o que nos diz respeito. Aí você pode pensar, mas não é justo. Você é autoridade sobre os teus filhos. Deus é um Deus de gerações, né? Agora eu quero falar rapidamente de uma outra face do perdão, né? Lá em Mateus 5 diz, se você vier trazer a sua oferta no altar e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa ali de lado a oferta, vai primeiro se acertar com o irmão e depois vem e faz a oferta. O que está dizendo isso? Que o Senhor não aceita nada nosso se nós estivermos com falta de perdão. E aqui ainda é interessante que está dizendo assim, ó, é alguém que está com problema contra a gente. Ali nem está dizendo que é a gente. Mas você lembra de alguém, meu Deus, essa pessoa está com problema e essa pessoa não está conseguindo vir se acertar comigo. A Bíblia diz que eu tenho que ir lá conversar com ela. Eu tenho que pisar o orgulho e ir lá conversar com ela. Eu fiz isso, eu queria ter mais tempo para falar para vocês em detalhes. Eu fiz isso há um tempo atrás, aí, com uma pessoa que eu sentia que ela me detestava. E eu não sabia por quê. Eu até cheguei uma vez, quando eu percebi que ela se afastou de mim, assim, eu cheguei perto dela e disse, olha só, eu devo ter pisado na bola contigo, eu devo ter errado contigo, e eu quero me acertar. Eu quero te pedir perdão, só que assim, eu não estou lembrando o que eu fiz. Tu pode me dizer o que eu fiz? Que eu quero te pedir perdão? E essa pessoa me respondeu, você não fez nada. São muitas coisas. E ela, sabe, foi embora. Foi embora.
E daí eu me justificava diante de Deus, dizendo, Senhor, mas eu fui, Senhor. E por muito tempo eu fiquei dizendo para o Senhor, quando eu lembrava desse troço, porque isso de vez em quando faz a gente lembrar, né? Eu dizia, Senhor, mas tu sabe, Senhor, eu fui falar com ela. Eu tentei, Senhor, eu queria pedir perdão. Aí o Senhor falou assim, um sussurro, o Espírito Santo no meu coração. Você faria de novo? E eu disse, Senhor, se tu quer, eu faço de novo. Era bem complicado, sabe? Mas eu disse, se tu queres, eu faço de novo, com certeza. Queridas, e eu fui até essa pessoa. Eu tentei por telefone e ela, né, não quis me atender. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu estava decidida a ir e não me ofender com o processo, né? E até o dia que eu consegui falar com a pessoa. E aí eu disse, certamente que eu fiz algo para você. Eu queria que você me perdoasse. Talvez você... E ela, não, ela começou a dizer. Aí eu disse, talvez você esperou de mim, você criou uma expectativa a meu respeito, e eu não consegui corresponder, alguma coisa aconteceu. E talvez você, não sei, contava com alguma coisa, e eu não percebi, eu não fiz. Eu errei com você em alguma coisa. E fui falando, né? Até que eu levantei, a gente estava sentado, eu levantei e fui na frente dela, dei a mão assim, ela levantou, daí eu olhei nos olhos dela e disse, você me perdoa, por favor. Aí ela me abraçou forte. E disse que sim, claro. Ela disse, eu com esse meu jeito. E houve ali uma cura. Aconteceu muitas coisas ali aquele dia, mas não quero agora entrar por conta do tempo. Mas valeu a pena ter obedecido o Senhor. Valeu tanto a pena. Quando você quiser acertar, o inimigo vai se levantar e vai dizer para você 1 milhão de coisas. Não ouça ele. Ouça o Espírito Santo. Não ouça o espírito de orgulho. Ouça o Espírito Santo. Amém? Uma outra face do perdão é, às vezes, a gente precisa perdoar a gente mesmo. Às vezes, a gente fez coisas que a gente não consegue se perdoar. Eu fiz coisas que eu não conseguia me perdoar. Tive que trabalhar muito até que eu consegui. Pedindo muita misericórdia do Senhor, muita ajuda, me perdoei. Pedro precisava se perdoar. Pedro, ele tinha dito, antes de ele negar Jesus, ele tinha dito para Jesus assim, mestre, eu vou contigo até a morte. Estava se gabando de que ele amava muito Jesus, ele ia até a morte. Aí, quando Jesus estava precisando, né, lá no Getsêmani, ele dormiu. E Jesus, Pedro, você está dormindo? Pedro, você está dormindo de novo? Pedro, você está dormindo de novo? Né? Aí, daqui a pouco, uma menina, nem era um soldado com aqueles negócios, né, ameaçador, assim. Não, era uma moça lá da casa do sacerdote, lá do... A moça disse, ele estava andando com eles, ele faz parte. E ele disse, não conheço. Negou veementemente. 3 vezes. Como é que ficou o coração do Pedrão, né? Como é que ficou esse coração? Jesus sabia que Pedro precisava de cura no coração dele. Aí lá na praia,
Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Por 3 vezes, Jesus estava tratando o coração dele. Né? E cada vez Jesus dizia assim, apacenta as minhas ovelhas. Né? Pedro, você me ama? Você me ágape? Não vou entrar nos detalhes, né? E ele dizia, Jesus dizia para ele, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para ele, Pedro, eu conheço o teu coração. E apesar de tudo que aconteceu, eu aposto em você. Então, Jesus diz isso para a gente hoje. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, Jesus continua apostando na gente. Jesus aposta em você. Jesus tem um plano, um propósito lindo para cada uma. Por quê? Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem assim uma pessoa especial, perfeita. Ah, esse aqui. Não. Cada uma que está aqui sentada hoje, ele tem um propósito, um plano lindo. Você crê nisso? Estamos indo para o final. Uma outra face do perdão. Né? Muitas pessoas têm mágoa contra Deus. Parece absurdo, né? Mas muita gente está magoada com Deus. Eu mesma vivi isso. Quando eu tinha 22 para 23 anos, eu estava vindo do trabalho, perdi o ônibus e estava vindo para casa a pé. E no meio do caminho eu fui abordada num lugar perto da minha casa. Estava quase chegando. E as luzes estavam todas apagadas naquele trajeto. E eu fui abordada por alguém desconhecido, muito rapidamente, e eu fui violentada. E eu era aquela moça cheia de sonhos. Eu queria me casar, eu queria ter filhos, eu queria ter a minha casa, construir a minha casa. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitas expectativas. E o meu mundo desabou. O chão saiu debaixo dos meus pés. A minha esperança dissipou como se dissipa a névoa, né? E aí, eu ainda não era cristã, mas eu acreditava num Deus. Eu era católica, então tinha ouvido acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca de Jesus, daquela forma superficial, assim, mas eu acreditava em Deus. E aí, eu perguntava para ele, por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Depois, quando o tempo foi passando, eu fui pensando assim, meu Deus, como a gente se torna egoísta muitas vezes. Eu me achava mais especial do que as outras pessoas, as outras milhões de mulheres que sofreram isso, crianças. Comigo não poderia acontecer, por que você permitiu? Né? Nem foi ele que causou, ele não tinha nada a ver com isso. Eu estava lá no mundo, e o diabo, que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, né, causou isso. Mas eu resolvi me magoar com Deus. Né? E aquela pessoa desconhecida, eu desejava para ela o inferno eterno, as chamas eternas. Eu desejava para aquela pessoa que você queime nas chamas eternas, de tanto ódio que eu tinha. Mas depois eu conheci Jesus, logo uns 9 meses, mais ou menos, depois, eu conheci Jesus, e ele começou a trabalhar a minha vida.
E eu comecei a ver que valia a pena obedecê-lo. E aí eu liberei perdão. Aquilo que eu falei, que às vezes você só libera, porque você não tem como falar com a pessoa, né? Sabia quem era? Então eu liberei perdão. E também pedi perdão para o Senhor, porque eu tinha ficado magoada com Ele. E dali para frente, então, eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, eu não entendo determinadas coisas que acontecem na minha vida, porque não foi porque eu me entreguei para Jesus, como eu disse antes, que a vida da gente vira um mar de rosas. Eu sofri muitas coisas depois de ter entregue a vida para Jesus. Só que eu não estava mais sozinha. Era tudo diferente. O Senhor estava comigo, ia me dando vitória nas coisas. Né? Então, eu comecei... Quando o diabo queria dizer assim, olha, Deus permitiu, olha o que você está passando. Eu dizia, cala a boca, Satanás. Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não entendo, mas eu continuo confiando em Ti. Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus perfeito em amor. Eu confio em Ti. E isso você tem que ter no teu coração. Não importa o que aconteça, você tem que decidir no teu coração. Eu confio nesse Deus, Ele é perfeito, eu não estou entendendo. É uma loucura o que eu estou vivendo. Mas eu confio no Senhor. E depois, o Senhor reconstruiu a minha vida. Quando eu liberei perdão, me entreguei para Jesus, né? Aí, uma coisa que eu pensei naquele tempo, assim, acabou tudo, acabou. Acabou a minha vida. Não tinha acabado. Conheci o meu marido na igreja. Depois o Senhor me deu o presente mais lindo que eu poderia ter nessa terra, me honrou com um filho tão especial, tão maravilhoso, tão querido, que ama tanto Jesus, apaixonado por Jesus. E aí, tinha muitas coisas que eu poderia falar para você. O Senhor, durante muito tempo antes, o Senhor dizia que, falava comigo através daquela passagem, eu vos farei pescadores de homens. Eu não entendia, naquela época que ele falava, eu não conseguia entender. Eu sonhava, por um período, praticamente toda noite eu sonhava com isso. Eu estava pescando, eu pegava peixe, todo tipo de peixe, pequenininho, médio, grande, eu usava tudo quanto era isca de peixe. Eu acordava, daí eu lembrava dessa passagem bíblica que Jesus diz, vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Mas eu não conseguia entender, e tal. Eu nunca pensei que eu ia casar depois que meu marido ia ser pastor, que a gente ia cuidar de igreja. Depois, né, eu fiquei entendendo o que aquilo tudo significava. Então, Deus sempre tem mais para a gente. Deus tem mais para você. Muito mais. Não deixa o diabo roubar. Não deixa ele te enganar. Hebreus 4 diz assim, cheguemo-nos, pois, com confiança, junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é um tempo oportuno para você vir na presença do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Eu estou identificando uma situação, me ajuda, eu não dou conta sozinha, mas eu quero te obedecer. Hoje é uma ocasião oportuna. Muitas vezes na minha vida eu aproveitei essas ocasiões oportunas. Eu vim na frente no altar, não para o pregador, eu vinha para frente na presença de Jesus. E tantas coisas, o Senhor me ajudou, me deu vitória, me respondeu, me deu resposta. Né? Hoje é uma ocasião oportuna. Se você precisa, né, tem algo meio mal resolvido, assim,
alguém te magoou, você está vivendo uma situação, né? Às vezes, tem situações que a gente é magoado todos os dias. E tem situações que a gente é magoado muitas vezes ao dia. Eu já passei isso. Não era uma mágoa por dia. Eram muitas mágoas, muitas dores, num dia só. Mas eu decidi obedecer ao Senhor. Né? E você pode decidir isso também. Eu não sei quem você precisa perdoar, né? Ou quem você precisa pedir perdão. Mas eu te incentivo a decidir hoje, né? Para que você seja livre das amarras e do peso que traz a falta de perdão. Para que você possa viver o novo de Deus, para que Deus possa liberar vida sobre você e você possa liberar vida sobre as outras pessoas. Amém? Eu não conheço todas vocês, né? Conheço bem pouco. Se tiver uma mulher aqui, né, que veio a primeira vez, ou já veio algumas vezes aqui, mas que ainda não tinha entregue a sua vida nas mãos de Jesus, não tinha convidado Ele para ser o seu Salvador. E hoje o Senhor Jesus falou no seu coração, através, né, dessa palavra, e você quer dizer para Ele: eu quero que você seja o meu Salvador. Tem alguém nessa condição? Tem alguém? Todas já entregaram a vida para Jesus? Amém. Eu não poderia deixar de perguntar, né? Então vocês todas, né? Se você quer, se você precisa de algo do Senhor, eu gostaria que você viesse. É muito importante a gente demonstrar isso, né, para Deus. Gostaria que você viesse à frente agora, o louvor pode vir. Né? E aí eu gostaria de orar por você, para a gente encerrar. E eu espero que o Senhor tenha falado. Eu creio que Ele falou ao seu coração. Porque eu pedi para Ele o que Ele queria falar com vocês. E essa palavra, ela é, como eu falei, não é tão agradável, mas ela produz muito na nossa vida. Ela produz libertação. Né? Amém? Poxa, estou surpresa. Todas vocês aí estão 100%. E eu estou indo quase para frente assim também. Já. Amém. Amém. Eu vou dizer para vocês, eu nunca estou 100%. Estou sempre precisando do Senhor. Amém. Senhor, eu quero orar pelas tuas filhas, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade do coração dela. Tu sabes, Senhor, o gemido da alma dela, o clamor da sua alma, do seu coração. E eu te peço, Senhor, ajuda ela. O coração dela é bom, o coração dela te busca. Passa o teu óleo, Senhor, sara as feridas. Que ela possa ir para outro nível contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, Tu conheces, Senhor, as dores, tudo que ela enfrentou, Senhor, na sua vida, tudo que ela está enfrentando. Tu conheces, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que tens um propósito na vida dela. Um lindo propósito. Eu sei, Senhor, que Tu estás dizendo a ela para deixar o passado no passado, liberar. Porque o Senhor quer fazer coisas novas, o Senhor abre um caminho novo. O Senhor coloca rios no deserto. O Senhor abre portas aonde não há portas. O
Senhor chama à existência coisas que não existem. O Senhor te diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não, não há. Filha querida, filha, o Senhor te chama de filha, filha amada. Passa teu óleo, Senhor. Oh, Espírito Santo. Obrigado, porque tu estás com ela todos os dias. É uma promessa e o Senhor não mente. O Senhor irá conduzi-la todos os dias, em todo o tempo, em todas as coisas. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, quero abençoar a tua filha, Senhor. Quero interceder por ela nessa hora e te pedir, Pai, sara o coração dela. Passa o teu óleo, Senhor. Passa o teu azeite celestial. Sara, Senhor. Que ela seja liberta, Senhor, de todas as palavras duras que ela ouviu. Que ela seja livre, Senhor, de toda a cadeia, de toda a lembrança, de todo o passado. Para ela viver o novo contigo, Senhor. Tu a amas, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és um Pai bondoso. O nosso Deus é manso e humilde de coração. E Ele diz: vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e eu aliviarei. Toma sobre você o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a tua alma. Filha, aprende do Senhor. Ele quer te levar para esse nível de descanso da tua alma. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida da tua filha, Senhor. Essa vida preciosa, Pai. Enche ela do teu Espírito, Senhor. Faz uma coisa nova, Senhor. Fez tudo o que sabe, já não sabe mais o que vai fazer. O Senhor quer que você o louve. Às vezes você se sente como que na frente de um muro alto que você não pode transpor. Mas o Senhor está contigo. Ele quer que você o louve. Ele quer que você abra a boca e o louve. Ele quer te dar vitória. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para com ela, Pai. Obrigado, Senhor, porque tens planos para com ela. Tu queres cumprir todos os planos. Eu abençoo a vida dela. Obrigado pela ajuda, Senhor, que tu dás a ela. Obrigado porque tu a tomas pela mão e tu a guias, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor. Tu és, Senhor, a fonte inesgotável. O Senhor te convida para beber dessa fonte inesgotável. Você pode sempre voltar para a fonte. A água nunca se acaba. Do teu grande amor.
pode crer, tudo é possível ao que crê. O Senhor quer fazer coisas grandes na tua vida. Te disponha a crer na palavra dele. Declare: eu creio na palavra do Senhor. Eu creio, eu não olho para os lados, eu olho para as promessas. Eu creio, decida crer, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. Tudo é possível ao que crê, diz o Senhor para você. Ele quer saciar a tua sede. Ele te ama e Ele te cuida. Ele te chama de filha. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por cada mulher, Senhor, que está aqui, Senhor, nessa tarde. Obrigado pela vida de cada uma. Tu conheces, Senhor, a história de cada uma. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás conosco todos os dias. Diz a Tua palavra, é uma promessa e o Senhor não mente. Eu te peço, Senhor, guia os passos dessas mulheres. Fortalece elas. Abraça elas, Senhor. Sustenta elas com a Tua graça, Senhor. Com o Teu amor. Em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos confronta. Mas Tu nos confrontas porque Tu queres nos curar, Tu queres nos sarar. Tu queres, Senhor, nos libertar. Obrigado por esse tão grande amor, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O meu Salvador, Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Amém? O meu Salvador. Quantas amaram a palavra? Glória a Deus.